Olá pessoal, vamos aqui. A função potência f de x igual a x elevado a n, sendo n um número natural. Nós queremos f' de x, ou seja, a derivada da função x. Está aqui a definição da derivada. O limite da razão incremental quando o h tende a zero. Então, vamos lá, vamos substituir. Então fica assim, ó. F' de x é igual ao limite, quando h tende a zero, de f de x mais h. Então, onde tem x, eu vou escrever x mais h. Então, é x mais h, que é o novo x, elevado a n. Menos o f de x. Quem é o f de x? É x elevado a n sobre h. Agora, nós vamos resolver essa parte aqui separadamente. Isso aqui é o que? O binômio de Newton. X mais h elevado a n, a mais b elevado a n. É o binômio de Newton. Combinações. Então, vamos fazer separado. X mais h elevado a n fica assim, ó. Você faz a combinação de n elementos de 0 em 0. Número binomial, lembra? Combinação. Vezes o x elevado a n. O x começa com o maior expoente. E o h começa com o expoente 0. X vai diminuindo o expoente, decrescente, e o h vai aumentando. Vezes h elevado a quanto? A 0. Mais, segundo termo, combinação de n elementos de 1 e 1, vezes x elevado a quanto? A n menos 1. Expoente de x vai diminuindo a unidade, vezes h elevado a 1. Mais, continuando aqui, n2, combinação de n elementos 2 em 2, vezes x elevado a n menos 2, vezes h elevado ao quadrado, mais, e vai por aí afora até o último termo. Lembrando que, se o expoente é n, no desenvolvimento do binômio de Newton, você vai ter n mais 1 termos no total. Esse aqui é o último termo. Começou n0, n1, n2. O último termo é a combinação de n elementos de n em n, vezes o x, o expoente foi diminuindo, n, n menos 1, n menos 2, diminuindo uma unidade, né? Então aqui vai ficar o quê? N menos n. Quanto que é n menos n? É 0, é x elevado a 0. X elevado a 0, eu vou escrever x elevado a n menos n, vezes h elevado a quanto? H elevado a n. Porque o expoente de x diminui, o expoente de h aumenta até n, certo? Outra coisa importante observar, em cada termo, a soma dos expoentes aqui sempre dá n. N mais 0, n. N menos 1 mais 1 dá n. N menos 2 mais 2 dá n. N menos n mais n dá n. Porque n menos n é 0, né? Isso aqui, ó, você vai ter então o seguinte. Quanto que é combinação de n elementos de 0 em 0? É 1. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Igual. Vai ficar 1 vezes x elevado a n. Quanto que é h elevado a 0? Dá 1. Certo? Mais n1 x elevado a n menos 1 vezes h elevado a 1, mais n2, a mesma coisa que está ali, né? X elevado a n menos 2, vezes h ao quadrado, mais nn. Combinação de n elementos de n e n, pode deixar assim mesmo, né? Vai ficar o quê? Dá 1 também, né? Mas você não vai precisar.
vezes x elevado a zero, que é 1 vezes h elevado a n. Agora observa uma coisa. Aqui eu tenho menos x elevado a n e aqui eu tenho mais x elevado a n, dividido por h. Então agora eu vou escrever isso aí assim, ó. Essa expressão x elevado a n mais n1 x elevado a n menos 1 vezes h mais n2 x elevado a n menos 2 vezes h ao quadrado, etc., menos o x elevado a n. Então aqui vai entrar um menos x elevado a n, tudo isso o que? Sobre h, certo? Já coloquei aqui, ó, desenvolvi essa expressão menos o x elevado a n sobre h. Então eu posso cancelar aqui, ó, x elevado a n menos x elevado a n. Agora observa outra coisa. O primeiro termo, o segundo termo no caso aqui, né? O h elevado a 1, aqui o h elevado a 2, etc. E o último é o h elevado a n, lembra? Eu posso colocar então o que? O h em evidência, certo? Então eu vou colocar o h em evidência e fazer esse termo dividido por h, o h desaparece, certo? Cancela h. Então vai ficar o que? n1 x elevado a n menos 1, certo? Mais o segundo termo dividido, o h está ao quadrado, dividido por h dá h elevado a 1. Então o segundo termo é n2 x elevado a n menos 2 vezes h elevado a 1. Mais o último termo, o que vai acontecer com ele? Você está observando que com o expoente n menos 1, o h está elevado a 0, desapareceu. N menos 2, o h ficou elevado a 1. Tá certo? O último termo vai ficar elevado a n menos 1. Então vai ser nn h elevado a n menos 1. Tudo isso dividido por quanto? Fecha aqui, né? Dividido por h. Agora veja, eu ainda não passei o limite. Eu posso cancelar esse h com esse h, porque aqui é um produto. Observa agora o seguinte, quando eu passar o limite, ao limite da expressão, quando o h tender a zero, observa que só esse termo aqui, que agora é o primeiro termo, só ele não tem h. Todos os outros têm h. h elevado a 1, h elevado a 2, h elevado a 3, etc. Até h elevado a n menos 1, que é do último termo. Quando eu passar o limite, o que vai acontecer? Todos os termos que tem h, como agora não tem mais indeterminação, porque não tem h no denominador, não tem zero no denominador, está observando? Todos esses termos, a partir do primeiro, vai dar zero, porque zero vezes esse valor, zero vezes esse valor, etc. Vai dar zero. Pegando aqui uma folha de papel, então agora vai ficar assim, ó. O f' de x é igual ao limite, quando h tende a zero, daquela expressão. Qual é a expressão? n1 x elevado a n menos 1 vezes h. Não tem o h no... Ora, não tem h não. n2, o primeiro é que não tem h, é o que eu acabei de te mostrar aqui, esse h da expressão de cima. Todos os outros têm h. Então, todos os termos têm h, a partir do primeiro, vai acontecer o quê? Vai dar zero. Tudo isso a partir daqui, essa soma, vai dar zero. Vai dar uma soma de zeros. Então, conclusão, o limite deu quanto? O f' de x deu o quê? O limite desse valor é quanto? n1 x elevado a n menos 1, que é o único termo que não anulou, certo?
Agora, quanto que é a combinação de n elementos de 1 em 1? É n. Então a derivada vai ficar o quê? N vezes x elevado a n menos 1. Não é interessante? Então a função f de x igual a x elevado a n é função potência com n natural. Essa é a derivada dela. Então eu vou dar aqui um exemplo. É bem simples a aplicação, né? Então, por exemplo, f de x igual a x elevado a 5. Então a derivada vai ficar como? F' de x vai ficar o expoente, que é o que? 5, vezes x elevado ao que? A 5 menos 1 elevado a 4. Está aqui a derivada, que é exatamente isso que está falando aqui, né? Porque a função dada foi f de x igual a x elevado a n. Então observa que o expoente n passou para frente, multiplicando o x, e o expoente de x, que era n, fica sendo n menos 1 unidade. Então 5 vezes 1, 5x. O 5 menos 1, 4. 5x elevado a quarta. Certo? Acompanhou então aquela o cálculo da derivada utilizando o quê? Utilizando a definição do limite, né? A definição da derivada. A derivada de x é o limite dessa razão, da razão incremental, quando o h tende a zero. Você percebeu aqui embaixo que a partir do o primeiro termo foi cancelado, né? A partir desse termo, que passou a ser o primeiro termo não tem h. Todos os outros têm h. Por que não tem h? Porque eu coloquei ele em evidência. Então nós cancelamos h antes do limite, certo? Antes de passar o limite. Todos os termos a partir do segundo tem h. Então, substituindo h por zero, vai sobrar apenas esse primeiro termo. n1, x elevado a n menos 1. E a combinação de n elementos de 1 em 1 é o que? É n. nx elevado a n menos 1. Certo? Estuda direitinho isso aí. Faz essa derivada como exercício. Boa sorte. Um abraço.